Nós vamos começar falando sobre um assunto que diz respeito mais ao mestrado e doutorado. Eu não gosto de chamar pós-graduação, tá? Tem um motivo por isso. Pós-graduação é um curso após a graduação, né? Tem muitos aí, né? Tanto que você não tem diploma. Diploma é mestrado, né? E para ser doutor tem que fazer doutorado, né? Em qualquer área. Então é o seguinte, eu vejo, até agora eu tive o convite, né, para participar de uma banca de tese, né? Vou fazer 79 anos agora, dia 3 de novembro. Estou dizendo isso porque eu fui aposentado, né, pela UERJ obrigatoriamente aos 70 anos. Então, por isso meu trabalho hoje, né, são as gravações. E a ideia das minhas gravações, né, é exatamente colocar, né, a minha vivência, né, e não a vivência dos outros. Tá? É só para ficar bem claro isso aí. Tanto que meus vídeos não tem cópia, né? Não tem cópia. É daqui de dentro para fora. Bom, voltando aqui, e um dos assuntos, né, que eu vejo, principalmente nos cursos, né, de mestrado e doutorado, né, nas engenharias mecânica e civil, né, são dissertações, né, para mestrado, teses para doutorado, utilizando os chamados, né, escoamentos turbulentos. Escoamentos turbulentos. Turbulentos. É o chamado turbulent flow, né, na linguagem. Eu vou, como é uma introdução, vou contar uma história para vocês, né? Eu cursava o mestrado, né? E o meu orientador, isso na década de 60, né? 68, 1968, que eu terminei engenharia em 67, e eu cursava o mestrado, e o meu orientador, né, apresentou um problema experimental para utilizar túneis de vento. Túnel de vento, no caso. E só havia um túnel de vento aqui no Rio de Janeiro, que era, a Nacional de Engenharia até tinha mudado para o Fundão, né? E tinha um túnel de vento, né, importado, né? Eu me lembro até da Universidade de Princeton, me lembro disso. E eu empolgado com essa área experimental, né, de fluidos, né? Então eu comecei, né, a projetar um modelo para ir obter os dados, né, no túnel de vento. Realmente eu fiquei muito empolgado, né, impressionado, um túnel pequeno, né, e fiquei imaginando, oxa, trabalhando dados num túnel de vento importado dos Estados Unidos, né. Bom, aí eu peguei os dados, né, botei na minha dissertação, né? E aí, a história que todos sabem, né? Eu defendi e tinha algumas correções para serem feitas. Eu já estava com a passagem comprada, né, para meu PhD nos Estados Unidos, né? Isso foi em volta de agosto, por aí. Julho, agosto. Em agosto cheguei nos Estados Unidos, né? Já fui matriculado, né, candidato, né, a PhD, candidato, né? E depois nós tivemos que fazer um exame, né? Um exame vestibular chamado Diagnostic Examination, aí sim, para ingressar, né, no curso de PhD. Mas então, o que acontece, né? Eu recebi uma carta, né, dizendo, você tem que vir aqui para o Rio, né, para terminar as pequenas correções, né, que a banca exigiu. Como é normal isso aí, é normal, né? E eu estava em dezembro, eu não vou, né? Então eu tenho todas as disciplinas de mestrado, né, mas não tem a titulação de mestre, né, mas tem a de PhD. Eu preferi ficar lá, mas tá certo. Bom, aí o que aconteceu, né? Aconteceu o seguinte, eu fiquei 5 anos nos Estados Unidos, né? Eu terminei as disciplinas, né, do curso de PhD, passei no
apresentar o exame vestibular, né, que é exigido, e chegou um orientador, né, da Universidade de Stanford, né, e ele, a tese dele foi exatamente sobre escoamento em túneis, né, e ele teve que construir túnel de vento usando equipamentos eletrônicos, né. Eu tive a sorte, né, de, nesse caso, né, a universidade não tinha um laboratório de aerodinâmica, não tinha. E eu tive a sorte, né, de construir, evidentemente orientado, né, de um orientador, né, um laboratório de aerodinâmica. Aí eu tive que construir túnel de vento, equipamentos eletrônicos, né, para medida de turbulência em jatos. Tanto que o meu trabalho, né, de tese, de PhD, está no Journal of Fluid Mechanics, né, número 100. Foi publicado em 1982, que é um dos melhores journals, é o melhor journal que tem na área de fluidos, né. Bom, então, o que aconteceu, né? Eu obtive uma experiência, né, em aquisição de dados de turbulência muito grande. E aí, quando eu cheguei no IME, defendi minha dissertação, né, minha titulação, aí eu cheguei no Instituto Militar de Engenharia, né, aí eu, como professor, né, eu encontrei, né, um espaço, né, que eu falei, vamos construir túneis de vento aqui no Instituto Militar de Engenharia, né. Parece que no ITA, na época, só tinha um túnel, certo? Né? Lá em São José dos Campos. Aí nós construímos e sobrou, né, alguma verba, né, que ia expirar no final do ano, e eu trouxe todos os meus equipamentos eletrônicos, né, compramos, né, o IME comprou, lá dos Estados Unidos, exatamente para o laboratório de aerodinâmica. Nós tínhamos, eu não diria melhor, porque eu não conhecia todos, né, mas o melhor laboratório de turbulência, talvez, do Brasil, né. Equipamentos naquela época nem o ITA tinha, que já vinha trabalhando na aerodinâmica há muito tempo. Bom, então, o que acontece, né? Eu orientei mais de 40 teses, né, no IME, exatamente utilizando o laboratório, né? Eu projetei mesas d'água para simular escoamento supersônico. Nós tínhamos no laboratório um túnel de vento supersônico, né, um subsônico e um de jato. Quando eu falo jato, é o bocal, né, do túnel. Depois nós vamos falar sobre isso, não agora. Então, o que eu quero fazer? Laboratórios de aerodinâmica, envolvendo equipamentos, para medir principalmente a turbulência, são muito caros, muito caros. Então, pouquíssimas universidades, né, investem, né, na aquisição de dados, né, experimentais, utilizando, empregando túnel de vento, né. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, você tem pacotes numéricos, né, que se adequaram ao escoamento turbulento. Quando eu falo se adequaram, que é o seguinte, não existe solução exata para escoamentos turbulentos. Já começa por aí, tá? A solução tem que ser uma solução numérica. Inclusive, no decorrer, né, das nossas aulas, vocês vão ver por quê. Só a solução numérica. O que acontece? Pelo amor de Deus, não é crítica à superioridade, não é nada disso, né? Por exemplo, se eu chegasse nos Estados Unidos como o segundo aluno lá a entrar, né, o laboratório já estava pronto, né? Tanto que o outro aluno, né, que chegou para cursar o PhD, né, ele encontrou todos os equipamentos comprados. Então eu tive a sorte de ter essa experiência. Então isso que eu estou dizendo para vocês, não é? Vou dizer até para vocês, até sorte. É sorte. Então, o que acontece geralmente? Tá? Os alunos, eles usam o pacote, tá? Que é uma caixa preta. É uma caixa preta. Tá? Então ele emprega, né, aqueles parâmetros, né? Desculpe, estou falando todos. A maioria não sabe nem de onde vêm os parâmetros. Eles entram com os parâmetros e têm um resultado, gráficos maravilhosos, coloridos, tá? Então,
não é crítica, não é, se fosse crítica eu falava, não é crítica. Ele não tem culpa, certo? Ele tem um prazo para terminar, né? E tem um pacote ali, que esse pacote vai dar resultados dos escoamentos turbulentos, né? Para ele escrever a dissertação, ou no caso, né? A tese, né? Num determinado intervalo de tempo, né? Que geralmente é fixo, né? É pouco flexível, ele vai usar o pacote. Eu usaria. Tá? Então não é. Então, mas é interessante o que eu acho, né? São essas minhas aulas, até para quem vai usar o pacote, saber da onde vieram aqueles parâmetros, né? Que ele digita, né, de entrada, né, para ter um resultado. É essa a ideia, né? É que eu falo sempre, né? Pode reparar, tudo que eu explico, eu sempre, né, respondo a 3 perguntas. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como. Tá? Então, essa minha experiência, né, dessa área de aquisição de dados, né, de turbulência, que talvez pouquíssimas universidades no Brasil, né, elas obtêm dados, né, com equipamentos. Né? Então, esses dados, olha, repare, para você adequar, né, um modelo numérico, né, vocês têm de ter, vocês não, no caso, quem pegou o modelo, né, desenvolveu o modelo, tem que ter dados experimentais, né? Exatamente como na resistência dos materiais, né? Quando você trabalha, né, com tensão, deformação,